Amém, irmãos? A paz do Senhor. Estamos aqui, né, neste momento para gravar essa live juntamente com os nossos líderes aqui. E espero que esse momento, né, nós vamos ter aqui um bate-papo, vamos falar algumas perguntas acerca dos dias atuais, mas vamos focar mais o que é relacionado à igreja, né, ao corpo de Cristo. Então nós separamos aqui algumas questões e o Lando, a Chil, a Maressa e o Ivan juntamente comigo daremos nossas sugestões, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Espero que possa abençoar a sua vida, você que está aí e pode nos acompanhar. Né? E no final, após os questionários que nós fizemos aqui, você que estiver aí na live ao vivo, você pode deixar uma pergunta, se você quiser, para cada um de nós aqui, que nós estaremos respondendo. Amém? Então vamos começar aqui com a oração e já daremos início as questões. Senhor nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Deus, por este momento, por essa noite, Deus, que o Senhor preparou, Deus, nos permitiu estarmos aqui. Espero, Senhor, que esse bate-papo, Senhor, acerca, Deus, do que o Senhor está fazendo, da Tua palavra, Senhor, dos dias atuais. Espero que possa falar, Deus, ao coração de cada um, Deus, que estiver do outro lado daquela tela, Senhor, nos ouvindo. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, possa alcançar, Senhor, o coração. Trazer, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, uma confiança, Pai, uma esperança no Senhor, Deus. Nos abençoa, Senhor, abençoa cada um que está no seu lar, cada um que está nos acompanhando, Pai, em nome de Jesus. E que aqui, Senhor, o Teu nome seja glorificado e exaltado, Deus, através da vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Para você que não, se tiver alguém que não congrega, né, aqui na Donai, eu sou Rafael, aqui do meu lado direito está o Lando, a Chil, do lado esquerdo a Maressa e o Ivan. Atualmente, né, aqui no Ministério Adonai, nós trabalhamos, somos líderes de jovens, trabalhamos com os jovens aqui na igreja e nos reunimos para falar um pouco, né, dessa situação atual que a igreja, o mundo está passando, né, o Brasil e as demais nações estão passando. E fizemos aqui alguns questionamentos que nós iremos discutir nesse momento, umas perguntas relacionadas à igreja, né, ao posicionamento da igreja, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações. Eu espero que possa edificar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. A primeira questão que eu gostaria que cada um de nós aqui pudéssemos comentar é: Deus está fazendo algo diferente na nossa nação? E e qual é o ponto de vista de cada um de nós aqui, né? Nós vamos dar o nosso ponto de vista acerca dessa questão. O que Deus está fazendo? Se Deus está fazendo algo nesses dias em nossa nação? Eu vou começar aqui primeiro pelo lado esquerdo, pelo Ivan. Eu gostaria que o Ivan ele desse a sua opinião dentro dessa questão. O que você acha, Ivan, que Deus está fazendo, do seu ponto de vista? O que Deus está fazendo na nossa nação e, principalmente, no meio da igreja, na igreja de Cristo? Primeiramente, boa noite a todos, né? É, isso pra gente, assim, é tudo novo, né? Porque, assim, nunca nós esperávamos estar passando por isso, né? Por essa situação, assim, de calamidade pública, de temor. Mas, como igreja, nós temos que estar arraigados em Deus, né? Crendo em Deus, que Deus pode fazer todas as coisas. E esse é o momento também que nós temos que nos enxergarmos mais a Deus. Eu creio que esse é o momento que Deus nos propiciou para que nós pudéssemos estar mais perto dEle, estarmos mais em comunhão com Ele. É, é claro que isso afeta as nossas vidas, né? Tanto espiritualmente como economicamente, mas assim, Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Nós temos que confiar somente em Deus, nós temos que buscar mais a presença de Deus. Isso eu creio que Deus Ele tem feito nas nossas vidas, né, no nosso meio. Isso é importante. Amém. Marissa? O que eu acho que
tem acontecido mais é que as pessoas parecem estar se aproximando mais da fé, né? Então, talvez o desespero, o medo, tenha feito as pessoas buscarem mais a Deus. Acho que é isso que eu tenho percebido. E também, como por causa do isolamento, a gente passa a dar mais valor a estar em comunhão, a estar na igreja, a participar de cada coisa que a gente participou aqui, né? E isso tem sido muito difícil, eu acho. Amém. Shil, o seu ponto de vista, Shil, Deus está fazendo, o que Deus está fazendo de diferente na nossa nação, no meio dos cristãos? Amém. Eu tenho pensado muito sobre Esther, né? Que Deus preparou Esther para aquele momento. E eu vejo assim que Deus preparou a gente para esse momento. Quantas palavras vieram para a gente sobre buscar no secreto, sobre orar na sua casa. Então, assim, eu vejo muito isso, que Deus preparou esse momento para que nós se achegássemos a Ele, para estarmos mais perto de Deus, para buscar. E quando eu falo de Esther, eu lembro que a nação ela se juntou para jejuar, para orar, para buscar por algo, né? E eu vejo isso no Brasil hoje, né? A gente, assim, você vê quantas pessoas buscando a Deus, quantas pessoas jejuando junto nas redes sociais, você vê isso, né? Que as pessoas estão se juntando para buscar a Deus. E eu vejo que é isso que está acontecendo no Brasil, que Deus preparou esse momento para que a gente se achegasse a Ele, para que os cristãos tivessem um estalo, olha, está na hora de buscar mais, não é só isso que eu tenho para vocês. Então, eu vejo muito como isso, como um momento que Deus preparou para que juntos, o povo brasileiro juntos, se achegassem a Deus. Amém. Lando? Paz, queridos. Assim como eles disseram que esse é o momento que Deus preparou para que todos se achegassem a Deus, mas eu vejo também que esse é um momento que quando as reuniões nas igrejas voltarem à ativa, eu creio que o amor de Jesus vai ser manifesto através da vida das pessoas. Porque eu estou vendo muitas pessoas sedentos em abraçar, em estar junto, assim, a manifestação do amor ao próximo durante esses dias de isolamento, onde está cada um no seu canto, ele está mais forte, sabe? Assim, você só vê as pessoas dizerem assim, nossa, que saudade de estar junto, nossa, que saudade de ver o povo, de abraçar, né? De estar próximo, né? Então eu creio que isso, quando voltarmos às reuniões, eu creio que a manifestação do amor de Jesus através do povo de Deus vai ser de uma forma sobrenatural. Porque nós vamos viver esse amor, né, dentro da igreja. Eu creio que isso vai refletir lá fora, isso vai ser como um rio para fora da igreja, né? Que, igual a Bíblia nos relata que o amor de muitos esfriaria. Só que era de muitos e não de todos. Então eu creio que esse momento foi preparado por Deus já para isso, sabe? Para acender esse amor da igreja ao próximo, sabe? Nós vemos aí quantas pessoas preocupadas, né, com o próximo, se estão passando dificuldades, né? E se achegando, ajudando, cada um ajudando da forma que pode, né? Então eu creio que nesses últimos dias, eu creio que o amor de Jesus vai se manifestar de uma forma sobrenatural. Amém. É isso que eu vejo. Assim, né? Assim como todos deram uma posição acerca dessa questão do que Deus está fazendo na nossa nação e na igreja, né? Eu falo muito por mim, a experiência que eu estou vivendo, né? É que Deus está nos trazendo novamente a dar o valor às coisas simples, né? Do nosso dia a dia, que muitas vezes, na correria do dia a dia, nos nossos compromissos diário, a gente não estava dando um valor devido, né? Que é um abraço no seu parente, um abraço na sua mãe, um abraço na sua esposa, ter mais tempo com o filho, né? Dar risada, poder estar ali se divertindo, né? Tendo mais tempo com a família, né? Saber conversar, poder entender um pouco as dificuldades no lar, né? Que muitas vezes nós falamos com muitas pessoas e às vezes não temos um tempo bom para conversar com os nossos, né? Então, eu estou tendo essa experiência, estou podendo compartilhar bastante coisa com a minha família e também, assim, uma das coisas, quando eu olho para a palavra de Deus, em João, o Evangelho de João, capítulo 15, eu percebo ali também que Deus ele tá podando, né, a igreja. Ele está trabalhando na igreja no sentido do quê? Que a igreja
as pessoas, né, no caso nós, temos um limite, né, a chegar na presença de Deus. Então, uma videira, quando Jesus ele fala da videira, ele fala, também tem outros exemplos, né, que a Bíblia fala que os cristãos também usam exemplos com que nós somos como cana, né, temos um tamanho padrão, um vaso, né, que Deus ele está no controle de todas as coisas, né. Então, se ele permitiu que esse vírus chegasse e o mundo tivesse da forma que está, é um dos sinais também que eu percebo que Deus ele tem um controle de todas as coisas na mão, né. Quantos planos nós fizemos, né, trazendo para a igreja aqui, a Adonai, na qual nós congregamos, né, tínhamos planos, fizemos reuniões, fizemos planejamentos de muitas coisas, e simplesmente Deus quis falar, não, agora não. Então é uma das coisas que nós entendemos nesse tempo, que Deus está no controle de todas as coisas, né, e a questão do podar é que Ele está nos deixando do tamanho adequado que Ele quer, para que amanhã, com essa experiência que nós estamos tendo, nós venhamos gerar frutos de acordo com a vontade dEle, né? Então eu percebo que Deus está fazendo no nosso Brasil, né, na igreja principalmente, o que Deus tem ministrado muito, no meu particular com Deus é isso, que Ele está trabalhando em nós, está nos deixando da forma e do modelo que Ele quer, né, e mostrando para cada um de nós que Ele tem o domínio de todas as coisas, né? A Bíblia também fala que o homem ele pode fazer muitos planos, mas a direção certa vem dos lábios do Senhor, né? Então sabemos que nada sai do controle dele. Um dos versículos que eu gosto muito é em Romanos, que fala, né, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, procuramos, né, agradá-lo, certamente eu descanso sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Então é isso. Nessa primeira pergunta, no meu ponto de vista, eu vejo isso, que Deus está nos dando uma oportunidade de dar valor novamente às coisas simples do dia a dia, né? E também mostrando que Ele está trabalhando em nós, está nos trabalhando a ponto de nos deixar do tamanho e da forma que Ele bem deseja. Amém? Hoje eu estava conversando com a irmã Valda, né? Assim, nós nos vimos de longe enquanto estava fazendo a mudança, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela tem muita sabedoria, assim. Ela falou que é uma questão pessoal, né, da nossa igreja, da Adonai, que nós fomos preparados para esse momento, que nós viemos assim de um grande mover de Deus, assim, e muitas palavras que nos ensinaram, né, muito poder de Deus, muita unção, muita presença de Deus, para que nesse momento a gente pudesse ter onde segurar, né? Toda unção tem um propósito, né? Então acho que nós de alguma forma nós não estávamos preparados, mas nós fomos preparados para esse momento. Muito bom. Outra questão que nós iremos discutir nesse momento, agora eu vou inverter o lado, vou começar pela Shio, né? A pergunta é, o que vocês têm percebido, assim, nas pessoas, nesses dias que nós estamos em casa, né, de quarentena, através da internet, através das redes sociais, que é o meio que nós estamos mais nos comunicando. Shio, o que você tem percebido nas pessoas, sejam elas cristãos ou não, né, que servem a Deus ou não, o que você tem percebido no bate-papo? Você sente alguma preocupação, ansiedade? O que você tem percebido na fala das pessoas? Então, eu tenho visto, vamos supor, dois tipos de pessoas, né? Tem aquelas que estão calmas, que estão sobrevivendo, que estão continuando as suas vidas, que de alguma forma estão preocupadas, estão pensando como vai ser, mas tem aquelas pessoas que estão extremamente desesperadas, né? Você chega em certos lugares que a pessoa só fala daquilo, a pessoa só vê aquilo, a vida da pessoa está girando em torno daquilo. Ela não consegue pensar em outra coisa, ela não consegue ver outra coisa, a não ser isso, né? Assim, então, assim, eu vejo dois tipos de pessoa. Aquela que está conseguindo lidar com a situação, por mais difícil que ela seja, porque está sendo difícil para todos, mas ela consegue lidar com a situação e viver. Mas tem aquelas que, infelizmente, está paralisada. Ela não conseguiu, a partir do momento que foi decretado quarentena, que foi, é uma pandemia, a pessoa ela paralisou.
ela não conseguiu mais viver a vida dela. Ela paralisou ali e a vida dela é aquilo. E agora? Ela parou. Então eu vejo 2 tipos de pessoas que são isso. Pessoas que conseguem viver e pessoas que estão paradas naquela situação e não estão conseguindo continuar a vida. Muito bom. Nando? O que eu estou vendo assim nesses dias, né, de pandemia, acerca que você via as redes sociais com muitas coisas que tipo não te edificavam em nada, né? Não trazia fruto, né? E hoje você abre uma rede social, o que você vê são palavras motivacionais. Você não vê palavras tipo de tristeza, de você tá lá embaixo, né? Só palavras motivacionais e muitas coisas acerca da fé, né? E o que me chamou a atenção foi o ato do presidente nesses últimos dias, assim, né? Fazer um jejum, decretar um jejum nacional. E você vê todos os povos, todas as religiões, todos, tipo, ninguém hesitou. Todo mundo aderiu e fizeram um jejum pelo Brasil, né? E aí nós estamos vendo como que está nos países afora, né? Eu estava vendo hoje uma reportagem nos Estados Unidos lá que os Estados Unidos já ultrapassou a Itália em números de mortos, né? E tem pessoas morrendo no Brasil, só que em um dia nos Estados Unidos morreu mais gente do que esses meses já todos no Brasil, né? Então estou vendo que o decreto do presidente em cerca do jejum, o efeito está sendo muito grande na nossa nação, né? E é isso que eu vejo que mudou muito, sabe? Muito bom. Assim, agora eu vou dar o meu comentário, né? O que eu tenho percebido nas pessoas, né, com as pessoas na qual eu tenho contato pelas redes sociais, principalmente, né, devido à quarentena, é que aqueles que servem a Deus, alguns ainda estão bastante preocupados, né? A gente percebe uma inquietação além do normal. E as pessoas que não são cristãos, que eu tenho um ciclo de amizade também, eu percebo que uns conseguem estar instável, né? Alguns conseguem ainda estar, não, isso aí vai passar, mas tem outros que estão, da forma que a Chiu falou, estão desesperados, né? Estão abalados, estão preocupados, muitos ansiosos, né? A maioria gera uma ansiedade muito grande. E quando eu conversando com elas, né, na nossa natureza humana, o homem, né, natural, a gente olha para a situação e fala, poxa, está difícil, né? A gente tem que ter essa realidade, saber que não está fácil. Mas quando nós olhamos para o nosso homem espiritual, aquele que serve a Deus, né, aquele que tem comunhão com Deus, eu descanso, eu tenho descansado em Deus. Tenho descansado e procuro transmitir isso para as pessoas na qual eu tenho conversado, né? Mostrando que existe um Deus que está no controle de todas as coisas e que Ele, como Pai, Ele não vai nos desamparar, né? Ele, como um Pai, não vai permitir que os seus filhos eles não pereçam, né? Estamos todos vulneráveis, sujeitos a essa situação, porém, eu vejo muito que Deus tem cuidado de nós, né? Então, eu tenho percebido esses três tipos de pessoas, aqueles que são estáveis também, uns que têm a esperança em Deus, que estão ali descansando no Senhor, e outros que estão desesperados, né? E um comentário que eu gostaria de comentar aqui com vocês é que eu não vejo um momento mais propício, né? Esse é o momento mais propício de nós lançarmos a semente para essas pessoas, né? Esse é o momento. Tem uma passagem aqui na Bíblia, se você puder nos acompanhar, eu vou abrir aqui a palavra rapidamente. No livro de Neemias, capítulo 1. Se puder nos acompanhar, Neemias, capítulo 1. Está lendo aqui os primeiros versículos. Neemias, capítulo 1, nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 4. Amém? E a palavra diz assim, palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio
e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Essa palavra aqui, né, é uma palavra tremenda, né, que nós olhamos aqui. Tanto é que ontem eu estava conversando com algumas pessoas de outros ministérios e foi uma das palavras que eu comentei com ele. Eu não vejo um tempo mais propício de nós pregarmos a palavra de Deus do que esse. Né? Um tempo de temor, um tempo de angústia. Porque quando nós olhamos aqui para a palavra de Neemias, essa palavra, Neemias ele estava primeiramente em uma posição confortável, né? Era copeiro do rei, a vida dele estava tranquila, protegida, estava servindo em um palácio e não tinha do que temer. Porém, quando ele pergunta acerca dos seus irmãos, os povos que moravam em Jerusalém, que ele vê as muralhas, que ele escuta, né, acerca das muralhas, vê que as mulheres estavam em ruínas e que o povo estava em extrema miséria, ele teve compaixão daquelas pessoas. Né? Ele se colocou no lugar daquelas pessoas. E a Bíblia fala que ele proclamou um jejum, ele chorou, né, se humilhou na presença de Deus, fez um jejum pedindo uma resposta para que Deus pudesse ter misericórdia da nação de Israel. Né? E o Senhor falou muito comigo nessa palavra acerca de que hoje, né, nós estamos aqui, servimos ao Senhor, temos confiança de que Deus está cuidando de cada um de nós. Só que tem irmãos nossos que pode ser que está com os muros derrubados. Né? A estrutura, aquilo que protegia, aquilo que eles tinham como alicerce, hoje está em ruína. Né? E Neemias, ele se levanta, ele ora, ele busca a presença de Deus, ele se coloca no meio e fala: Senhor, nós pecamos contra ti. Né? E no decorrer da história de Neemias, nós vamos ver que Deus dá uma resposta para ele. Ele se levanta, ele vai até Jerusalém, fazendo um resumo, ele vai até Jerusalém, levanta umas pessoas, reconstrói os muros e faz com que a cidade seja novamente edificada. Então, assim, para a gente, né, eu percebo que essas pessoas no qual temos contato, que se encontram desesperadas, angustiadas, é o momento de nós nos levantarmos, né, como igreja do Senhor, como profetas, como sacerdotes do Senhor e falar: eu vou te ajudar a reerguer os muros, né? A restabelecer a confiança, a esperança no Senhor. Né? Neemias, ele não se deu por satisfeito. E assim, quantas pessoas nós conhecemos aqui que serviam a Deus? Né? Temos contato através da nossa convivência e que hoje precisa de Neemias, que fala assim: vamos lá, vamos reerguer esse muro, vamos voltar aos altares de adoração. Né? Então, assim, dentro dessa pergunta que nós fizemos aqui, né, o que nós temos percebido nas pessoas angustiadas que estão em grandes temores, eu tenho pedido para Deus graça para me dar uma palavra e passar para eles o quê? Eu vou te ajudar, eu vou orar por você, eu vou interceder por sua vida, eu vou pedir para o Senhor me dar uma palavra para que você se levante dessa e que nós juntos, quando passar todo esse momento, possamos adorar ao Senhor. Amém, gente? Então, assim, para a igreja, né, não só limitando a gente aqui, para você, né, que está nos ouvindo, que serve ao Senhor, que tem comunhão com Deus, você pode também observar que Deus está nos dando uma oportunidade grandiosa de lançar uma semente, né, de ajudar pessoas a edificarem o muro, a esperança, a confiança no Senhor novamente. Né? Por mais que muitas pessoas estão em ruínas,
emocionalmente falando, espiritualmente também estão com os muros derrubados. Nós podemos ser que nem Neemias, se levantar, orar nas nossas casas, jejuar, chorar e pedir para que Deus nos dê graça para que essas pessoas elas venham ter a esperança novamente no Senhor. Amém? Então, se você tem conversado com pessoas que se encontram em extrema preocupação, em extrema angústia diante dessa pandemia mundialmente que está acontecendo, seja uma boca de Deus. Né? Deus ele não quer usar apenas os pastores, os mestres, Ele quer usar os seus filhos. Amém? E, Maressa? Eu percebi no começo, quando começou a divulgar, quando a gente teve que se preparar para a quarentena, a manifestação de muito egoísmo também, né? Quando as pessoas foram ao mercado, compraram tudo. É um medo, né? Mas é um egoísmo. Você vê gente que não quer abrir mão de nenhum dos lados, né? E uma guerra, né? Assim, e o ser humano se manifestando, né? Se manifestando. E aos poucos as coisas foram se acalmando, tomando o seu lugar, porque é uma coisa muito nova, é uma coisa que a gente nunca esperou vivenciar. E aí foi dando lugar ao auxílio ao próximo, né? As coisas, a perceber o que o outro precisa, a você entender que a sua atitude, eu acho que essa é um grande ensinamento, a grande dificuldade é você entender que o outro depende de você, que ninguém é nada sozinho, né? Então, a pessoa depende de você. Uma ação sua pode prejudicar muitas pessoas, né? Quando começou tudo isso, falou de alguns casos de pessoas que não cumpriram a quarentena diante da confirmação de que estavam doentes, de que portavam o vírus. E essa pessoa contaminou outras pessoas, de pessoas, eu sou jovem, não vai pegar nada, mas você de entender que outras pessoas são prejudicadas pelas suas ações. E nunca foi tão claro isso, né? Você entender que a sua ação, qualquer coisa que você faz, prejudica ou ajuda a outra pessoa. Da forma contrária também tem acontecido, de abençoar, de ações que as pessoas se levantam e ajudam umas às outras. E por outro lado também eu queria destacar assim que a gente vê muita manifestação da fé nas pessoas, né? Eu achei interessante o que os meus avós, por exemplo, falaram, né? A minha avó e meu avô também estão lá cumprindo a sua quarentena, mas eles falaram: nós estamos preparados para aquilo que nós tivermos que passar. Nós estamos preparados para encontrar com Jesus, se for o caso, né? Nós temos que fazer a nossa parte. Então, você vê que aquele que já lutou uma luta tão grande, né? O meu avô, por exemplo, já teve câncer, já parou, o coração já parou, usa marca-passo. Então, ele foi enfrentando as suas guerras, né? Foi lutando suas guerras. E hoje ele fala: não, mas eu estou preparado para o que tiver que acontecer. E eu tenho estudado a história de Abraão, né? Estou estudando e a gente fala: Abraão, o pai da fé. Você acha que um dia ele acordou e ele era o pai da fé? Mas não, Abraão também lutou suas guerras, viveu suas experiências até ele ser o pai da fé, né? E isso nos leva a um Deus que não é um Deus assim solucionador de problemas. Deus, a gente está com esse problema, você precisa resolver. Não, é um Deus que eu acredito, eu tenho plena convicção que nós sairemos desse problema, dessa questão, modificados, transformados. É isso que Deus quer fazer. E é o que aconteceu com Abraão. Quando Abraão recebeu Isaac, finalmente, Abraão não era mais o mesmo. Ao ponto dele chegar lá no altar e falar: não, eu vou oferecer Isaac, porque se Deus me deu Isaac dessas circunstâncias, com a gente tão velho, Ele pode fazer um milagre, Ele proverá. Então, eu acredito que a fé ela tem sido muito manifesta, mais uma vez, e que nós seremos transformados por tudo isso que está acontecendo. Muito bom. Ivan? Eu acredito também, como os meus irmãos falaram aqui também, que é um momento muito difícil para nós, né? Assim,
emocionalmente, psicologicamente também, mas nós temos que continuar acreditando no nosso Deus, né? Como o Rafa falou, que nosso Deus tem um controle de tudo nas mãos, né? E o que também é importante também, nós como igreja, nós ajudarmos o nosso próximo, né? Sempre uma pessoa que precisar do nosso auxílio, precisar de uma mão amiga, que nós possamos ajudar essas pessoas, assim, né? E que também eu achei fantástico que o Rafa também falou com relação que esse é um momento propício para nós levarmos o evangelho realmente para as pessoas, porque você percebe aqui até na vila mesmo, assim, as pessoas em um determinado período orando, buscando nas janelas, ouvindo os louvores. Então eu acho que isso é muito importante. Essas pessoas estão abertas, né, a ouvir a voz de Deus, até mesmo pelo temor, né, mas que isso também possa ser uma brecha onde nós possamos levar essa palavra de Deus, né, onde elas possam receber essa palavra e continuar nesse caminho, né. Eu acredito muito nisso daí. Acredito que é um momento de oportunidade também. Amém. Então, só para você, né, que chegou há instantes, não pegou do começo, estamos aqui batendo um papo, né, conversando acerca do momento atual que a igreja está passando, fazendo alguns questionamentos aqui e expondo nossas opiniões, aquilo que Deus tem falado com a gente durante esses dias, né? Tanto o Lando aqui como a Marissa também estão acompanhando aqui nas redes sociais, mas no final nós abriremos uma oportunidade, se você quiser e tiver alguma pergunta a fazer para a gente aqui, você fica à vontade, tá? Logo que acabar os questionamentos, nós iremos abrir esse espaço. Amém? Então vamos para a terceira pergunta. Começar pelo Ivan, né? Comecei do lado da Chil, agora vamos com o Ivan. Ivan, qual o conselho que você daria para as pessoas, né, que estão na igreja, né, frequentam alguma igreja, só que não tem levado o reino de Deus, a obra de Deus a sério? Qual o conselho que você daria para esse tipo de pessoa? Então, Rafa, eu acredito que Deus ele tem nos alertado através da sua palavra e através do que se tem cumprido no mundo afora, assim, que ele virá, né? E virá em breve. Então, eu acredito que esse é um momento onde Deus está nos dando a oportunidade de nós nos achegarmos mais perto. Então, aquele que já está, que se firme, né? E aquele que não está, que se procure se achegar-se a Deus, porque Deus ele é um Deus amoroso, ele é um Deus que ele procura nos avisar, que ele sempre está conosco. Então eu acredito nisso, que é uma oportunidade rica que Deus ele nos está dando de podermos nos achegar a Ele, de firmarmos mesmo assim os nossos caminhos no caminho de Deus. Então eu acredito nisso. Amém. Marissa? Amém. Eu vou pegar o gancho do que o Ivan falou, né? Jesus está, como minha mãe costuma dizer, com a mão na maçaneta. E se a gente considerar, eu sempre, quando eu converso com os adolescentes, eu falo que Jesus vai voltar, uma hora ele volta para todo mundo, mas todo dia ele volta para alguém. Porque quando a pessoa se depara com a morte, ela é a volta de Jesus para ela. Nesses últimos meses, ele voltou para muita gente, né? Então, ele pode voltar para nós a qualquer momento. A gente não gosta de falar da questão da morte, é uma coisa que é um tabu, ninguém fala. Mas o apóstolo Paulo falou, né, que para mim o viver é lucro e morrer é Cristo. E isso também nos leva a pensar se a gente está vivendo no lucro e em Cristo, né? Porque se a gente tem que considerar se a nossa vida está sendo lucro, se nós estamos fazendo bom proveito dela, no sentido de guardar a fé, de fazer aquilo que é a vontade de Deus, e também se nós estamos, né, vivendo prontos para o grande dia. Porque, às vezes, a gente atrela, né, a morte aos velhos, aos idosos. Porque eles
viverão mais, já estão mais perto teoricamente. Mas o jovem pode morrer também. Então, a gente, que a gente está vivendo nos dá a oportunidade da gente pensar, né? Se a gente está vivendo Cristo, se a gente está vivendo bem, e se a gente vai ter algum lucro na morte. E que a gente também se preocupe em não ser assim como Sansão, né? Que matou mais pessoas, fez mais a vontade de Deus enquanto ele morria do que enquanto ele viveu. Né? Então, é uma boa oportunidade para os crentes pensarem se estão sendo crentes de verdade, se estão servindo Deus de fato, se estão fazendo diferença, né? Ou se estão aí só por estar. Amém. Se for deixar algum conselho, né? Um dos versículos que a palavra de Deus diz é: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, né? Invocai Ele enquanto se pode achar. Né? Então, assim, gente, todos nós aqui temos a oportunidade de buscar ao Senhor, de invocar o santo nome dEle, né? Enquanto Ele está perto. Para você, né, que muitas vezes tem uma igreja, um ambiente de descontração, um ambiente bacana, que você gosta de ver os amigos, escutar um bom louvor, uma boa palavra, né? O conselho que eu deixaria para você, né, é que você ame a Deus acima de todas as coisas. Né? Se você fizer isso, né, você buscar com intensidade isso, amar a Deus acima de todas as coisas, certamente o Espírito Santo ele vai te dar a direção do que você deve fazer no reino de Deus. Porque assim, muitas vezes nós vemos para esse ambiente porque nós já estamos adaptados com as pessoas, já estamos adaptados com o nosso círculo de amizade, com escutar um bom louvor, né, que fale de Deus, algo a respeito, mas muitas vezes, no nosso íntimo, nós não temos uma vida com Deus no nosso dia a dia, né, a nossa comunhão diária com Deus. Então, dentro de tudo isso, pode ser que Deus está te dando uma oportunidade de você se achegar a Ele. Porque se você se achegar a Ele, será algo natural você começar a desenvolver tudo que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, vou ser bem rápido nessa pergunta. Para você, né, que às vezes tem esse sentimento de que está devendo algo para o Senhor, que poderia, tem condições de fazer mais, antes de você fazer qualquer coisa, se achegue a Deus. Porque certamente Deus ele vai colocar pessoas na sua vida, o Espírito Santo ele vai te conduzir ao que você deve fazer, seja no ministério de pregar, de ensinar, de evangelizar, o que for. Né? Então, o conselho que eu deixaria para você nesse momento, né, se aproxime de Deus. Tenha o Senhor não como apenas uma pessoa boa, mas como alguém que é prioridade na sua vida. Que certamente as demais coisas eles vão fazer. Amém? Passar pulando aqui agora. Bom. Assim, o conselho que eu deixo para vocês nesses últimos dias, né, é um pouco de tudo que eles falaram, né, que você se achegue mais a Deus de uma forma que talvez você nunca se achegou e aproveite esse tempo em casa para viver cada instante com a sua família, com seus filhos, né? Eu, de uns dias para cá, eu tenho à noite chegado e brincado com os meus filhos, talvez algo que fazia tempo que eu não fazia, né? E fui até escalado hoje, quando chegava eu tenho uma guerra de travesseiro, sabe, né? E aproveitem cada momento, né? Essa é uma oportunidade que Deus te deu, não somente de vocês se achegar a Ele, estar próximo dEle, mas talvez de você se achegar à sua família. Assim como o Rafa falou, às vezes nós temos tempo para tantas coisas e não temos tempo para a nossa família. Não temos tempo de sentar e conversar com as nossas esposas, com os nossos filhos, né? Então eu creio que este é um tempo onde que você tem que aproveitar cada instante, cada segundo com a sua família. Esse é o conselho que eu deixo aí. Chiu. Amém. O conselho que eu daria para quem está precisando se achegar a Deus, eu falaria um pouco sobre Samuel, que quando Samuel estava ali e dormindo e Deus chamou a Samuel, Samuel não reconheceu a voz de Deus. Ele achou que era o sacerdote, ele foi até o sacerdote. Então, assim,
para você orar e buscar a Deus. Eu até falei sobre Samuel com os meus filhos e eu falei assim para eles: é importante você orar. Por quê? Para você conseguir reconhecer a voz de Deus. E Deus também conseguir reconhecer a sua voz. Porque em toda essa situação, às vezes você vai orar e fala: Deus, me ajuda, mas quanto tempo será que você não fala com Deus? Será que Deus está reconhecendo a sua voz? Então, assim, eu diria: ore mais, leia mais a Bíblia, se achegue a Deus dessa forma, para que você reconheça a voz de Deus e para que Deus também reconheça a sua voz. E para quem está e acha que está bem, que está firme, eu diria: não é tempo de parar. Não é tempo de estacionar, não é tempo de parar, é tempo de se aperfeiçoar. Se você acha que você já lê a Bíblia todo dia, se você acha que você ora todo dia e está tudo bem, então vai procurar um curso online, já que você está em casa, pode. Vai lá procurar um curso online, algo para fazer, para se aperfeiçoar na Bíblia, para conhecer mais. Então, assim, eu diria que não é tempo de parar. Eu estou bem assim, não. Deus tem preparado algo muito novo, muito grande para a gente depois disso. Então, é tempo de crescer, não é tempo de parar. Glória a Deus. Deus é bom. Chiu, né? Não deu tempo nem de eu pensar. Vamos lá. Essa próxima pergunta é: depois dessa quarentena, né, depois que passar toda essa pandemia, que as coisas se restabelecer novamente, Chiu, você faria algo diferente que antes dela você não tem feito, não percebeu que precisaria ser feito, ou você continuaria da Não, mesma forma? Vamos lá. eu faria algo diferente, sim. Com muitas coisas diferentes, com certeza. Mas tem uma coisa que eu até comentei essa semana com a minha irmã e falei para ela que é uma coisa que me chamou muita atenção. Porque quando eu em casa, né, para me concentrar com 2 filhos, assistir o culto e concentrar, imagina 3, Marissa. Então, o que eu faço? Eu pego a minha Bíblia, eu pego um caderno e eu anoto. Então, tudo que vai falando na palavra, eu vou anotando. E Deus me chamou a atenção disso, que eu falei assim, é uma coisa que eu farei diferente. Quando eu for para a igreja, eu vou levar meu caderno, eu vou levar uma caneta e eu vou anotar. Porque eu vi que faz diferença, muita diferença depois eu ter aquilo anotado. Porque aí depois eu entendo melhor. Então, assim, são coisas que se não tivesse na quarentena, eu não ia descobrir que seria bom. Então, são pequenas coisas que você faz, que eu faço em casa e que eu faria, que eu com certeza vou levar para depois. Mas uma coisa assim que com certeza também eu farei é abraçar mais, estar mais perto. Quem me conhece sabe a dificuldade de abraçar, de estar muito perto. Eu não sou muito de estar muito em contato, mas isso eu estou sentindo falta, muita falta de estar perto das pessoas, de abraçar as pessoas. Eu chego perto assim, eu falo: ai, meu Deus, não posso. Não pode cumprimentar, não pode abraçar. E aí, isso está sendo difícil e eu com certeza darei mais valor a isso. Muito bom. Lando, o que você faria diferente, Lando, pós-quarentena? Rapaz, tem tanta coisa, a dificuldade de abraçar dela eu sei o que é. É difícil. Foi igual o que eu disse agora, após quarentena eu vou aproveitar cada momento com a minha família e com os meus filhos, né? Eu tava vendo o vídeo do Ivan e falei: nossa, cara, o Ivan tá fazendo uma coisa que eu tinha maior vontade de fazer e nunca fiz, cara. Ivan dançarino. Cara, eu vi, foi coisa que eu achei, sensacional, cara. Tipo, ver o Ivan ali com os filhos, sabe? E eu falar: meu Deus, era pra mim ter feito isso e eu não fiz, sabe? Igual eu tô falando aqui desses momentos que eu tô vivendo com eles, né? De entender, um quer brincar de uma coisa, o outro quer brincar de outra. Fala: peraí, vamos brincar de uma coisa de cada vez, né? Mas eles não querem, eles são muito acelerados, eles querem brincar de várias coisas, sabe? Isso é uma coisa que eu não percebia pelo dia a dia, até pelo fato dos nossos trabalhos na igreja, nós deixamos a desejar nesse ponto, né? Nós nos preocupamos tanto com as pessoas, né? Não que seja errado isso, mas nós temos que nos preocupar primeiramente com os nossos, né? Com a nossa casa, né? E isso era uma coisa que após quarentena eu vou mudar, já tá mudando. Já, né? E a questão de abraçar, né? Não vou falar que eu vou voltar a fazer, porque isso aí já é muito fácil para mim, né? Até o pastor brinca bastante, né? Que tá sendo difícil para mim e para ele, né? Esse negócio de abraçar, de estar próximo, de estar junto, né? Então, isso é uma coisa que eu vou mudar, né?
quando voltar. Muito né? bom, gente, muito bom. A gente percebe aqui, né, que nesse bate-papo todos nós precisamos melhorar, né? Seja na nossa casa, seja pessoalmente, nos nossos afazeres. Uma das coisas assim que certamente eu já comecei a mudar, que foi uma das primeiras que Deus ele me mostrou, foi a questão de dar valor à simplicidade, né? As coisas mais simples, né, do dia a dia, seja um bom dia, seja um abraço nas crianças, né, dar risada com elas, brincar com elas. Nesses dias eu em casa estou servindo de manequim da Rebeca e da Esther. Chega, pai, quero lavar o cabelo de vocês. Aí deita lá no sofá e pega o pente. Pente cabelo grande agora, né? Tá quase. Não tem tempo de cortar. O Lando perdeu. Então, assim, eu tô virando quase. Que é menino. Vai ser bom que pelo menos lá na frente, né, eu já tenho um salão particular dentro de casa com as meninas. Vou investir nelas nessa área. Então, assim, são pequenos detalhes que para mim tem sido muito bom, né? Tem me feito muito bem, dar risada com elas, brincar ali, se divertir, né? Estar com a família. Então isso para mim tem sido muito saudável e certamente eu vou me atentar cada dia nessa questão, né? Seja aqui na igreja, as coisas simples, né? Seja um bom dia, uma boa noite, uma paz do Senhor, coisas que muitas vezes para nós já vira rotina, né? Na correria e são coisas que nesses dias de isolamento a gente percebe que tem um valor muito grande. Então, o que eu faria diferente é isso, né? Na verdade, eu vou intensificar essa questão do valorizar as coisas simples da vida, né? Marissa? Olha, o tempo com a família tem sido muito importante. Geralmente, por exemplo, eu saio de férias numa época, o Ivan sai em outra, então a gente não fica todo mundo junto, né? Quando o Ivan está de férias, está todo mundo estudando. Então, esse momento de ficar junto, de estar junto, tem sido assim muito importante. Mas uma coisa que eu prometi trabalhar daqui para frente, tem não sei, um ditado popular, né? Se é melhor ter paz ou ter razão. E eu, particularmente, sou do tipo que gosto de ter razão, né? E de brigar pelas minhas razões. E aí também, meditando, e lá, né, aí já cheguei em Isaac, aí a gente... eu estava num conflito interior com essa questão da razão, e porque, né, de querer que as coisas aconteçam do nosso jeito e tal, e eu sei que eu sou assim, e aí eu comecei a meditar lá, lendo o texto de Isaac, e aí é uma coisa que Deus falou comigo, assim, né? Pode falar sobre o que eu estava lendo? Eu estava lendo sobre quando o Isaac, Abraão morre, aí Isaac vai para o lugar onde tinha os poços, aí os filisteus entulham os poços, aí expulsa, aí ele abre um outro poço, aí dá uma briga, aí o poço chama lá Poço do Desentendimento, aí o rei lá pede para ele sair e ir para outro lugar, porque tipo, ele já está muito rico, já tem muita coisa, e não está compatível ali. Ele falou, você é grande demais para nós. E aí Isaac não fica discutindo, esse aqui é meu poço, esse aqui é meu e tudo meu. Não, Isaac pega as suas coisas e vai para outro lugar. Aí fala que ele abriu um outro poço e teve água. E aí fala que ele encontrou um lugar espaçoso. E aí só que depois o rei vem com os seus servos lá e fala, a gente percebe que Deus está com você e que você é um homem de Deus, que Deus te abençoa, então a gente não quer briga com você. Aí fala que ele abriu um outro poço, né, que era o poço da aliança, assim, do concerto, né? E ele teve paz. Então, às vezes, a gente quer ter razão, a gente quer que as coisas... É nisso que eu estou focando, né? A gente quer ter razão, mas é melhor a gente ter paz. Realmente, o ditado popular é real. Assim, a Bíblia traz isso, né? Que, às vezes, você tem que ter paz, não ter razão. Então, a gente não precisa ficar brigando para ter razão, porque lá na frente as coisas vão se esclarecer. E na guerra não se esclarece nada. E é uma coisa... E também aprender a valorizar a minha casa. Eu sou muito andeja, né? Gosto de sair, gosto de bater perna.
Mas eu não estou sofrendo tanto de ficar na minha casa, no meu lugar. Eu mudei algumas coisas, né? Arrumei outras coisas para a gente ficar mais confortável. Eu acho que isso tem sido gostoso. Muito bom. A Bíblia também fala, né, só comentando o que a Marissa falou, acerca da paz que excede todo o entendimento, né? É algo que vai um pouco além do nosso entendimento humano. Isso é importante. Amém. Para mim também, acho que da mesma forma que os meus irmãos, o valor à família também, isso tem sido muito importante, né, para nós. Até dancei. Olha aí. A gente ganhou. Até dancei Olha que esses maravilha. dias. Fala aí que seu vídeo ganhou. Fala aí, Ivan. E esses dias aí teve um culto na igreja da Bela, né, e do apóstolo Mauro Ivan. E aí teve esse concurso onde nós poderíamos dançar, né, e mandar o vídeo. E eu acho que o nosso vídeo foi o vencedor. Foi um empate, né? Entre dois. Então, e até eu acho que assim, isso é muito importante, né? Esse tempo que a gente, como a Marissa disse mesmo, a nossa vida é tão corrida que às vezes a gente não dá valor às coisas que realmente nós deveríamos dar, né? Assim, então nós nos entretemos tanto com outras coisas que até, que nem o Rafael falou, coisas simples mesmo assim, passam despercebidas, né? Então acho que creio que nós iremos dar mais valor a isso, né? E também o primeiro dia também é que quando nós viemos fazer a transmissão, creio que assim que deu para todos nós que estávamos aqui, deu aquele choque, né, aquele baque, né, que quando você olha para a igreja e vê que não tem ninguém ali, então assim esse fator é muito importante, né, para nós, assim, que gostamos de estar na igreja, gostamos de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão. Então acho que quando isso se passar também nós iremos dar mais valor de estarmos juntos, de estarmos na casa de Deus, assim. Amém. Amém. Muito bom, né, gente? Aí, Ivan. E Muitos pedidos pro Ivan pro Haddad. olha aí, Ivan, gente. após a quarentena você vai pro Haddad. Olha, O Ivan já tem proposta, gente, de Ministério de Dança. Olha que coisa linda. E o Zé voltou pra você entrar. Agora ele falou. sou desengonçado, né? Estamos entrando na última pergunta, né? Logo após essa pergunta, se você que está nos assistindo aí quiser já deixar sua pergunta aí, temos aqui a Marissa e o Lando que estão acompanhando. E assim que nós encerrarmos essa última questão, todos aqui deram o seu comentário, nós iremos abrir esse espaço. Já deixe sua pergunta aí preparada, para que a gente possa responder algumas perguntas, para a gente estar encerrando. Amém? E a última pergunta, ela está direcionada, conversando com ele, as sugestões que eles nos deram acerca do que Deus tem ministrado nesses dias, né, de quarentena, e acerca do nosso ministério, aqui no caso a igreja Adonai, ministério, a nossa comunidade Adonai. Ivan, o que Deus tem falado no seu coração esses dias, para nós aqui como família, né, como igreja, como ministério, o que Deus tem falado para a nossa edificação, ao seu coração? Então, Rafa, acredito que assim que nem no começo, eu acredito que Deus tem algo muito grande para nós, né? Como família, como igreja, e que isso depende de nós também, né? Depende dessa iniciativa. Deus, ele quer abençoar as nossas vidas, assim, e Deus trabalha da forma que Ele deseja, né? E que Ele quer. E talvez Deus tenha proporcionado esse momento, nós não sabemos o propósito de Deus, mas acredito que Deus tem o melhor para as nossas vidas. Acredito que Deus, Ele é o nosso refúgio, que nem eu disse, nosso refúgio, nossa fortaleza. Nós devemos confiar nesse Deus, nós devemos seguir esse Deus e pregar esse Deus para as outras pessoas. Então acredito que Ele tem uma grande obra na vida, nas nossas vidas, na vida da família aqui Adonai, não somente na nossa igreja, mas assim, profeticamente nas outras igrejas também, né? Deus tem este bairro aqui por muito importante, né? Assim, cada irmão, cada pessoa, e Deus, ele vai fazer grandes coisas, eu acredito nisso, nessas bênçãos que Deus tem pra gente. Amém, amém. Marissa? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que está lá em Hebreus 10,
quando o Rafa levantou esses questionamentos, o que a gente gostaria de falar, eu gostaria de ressaltar a importância da comunhão e da congregação, né? Como é difícil a gente estar longe, como a gente tá, eu estou amando o momento com a minha família, mas como é difícil, assim, não estar com o Haddad, não estar com os adolescentes, que é o nosso trabalho, não estar aqui no culto, não dançar, não abraçar as irmãs. É muito difícil. Então, eu queria falar da importância da comunhão. E aí eu queria citar Salmo 133, né, que fala que a união é como óleo, né? É como a presença, é a presença de Deus. Mas eu queria que a gente lesse Hebreus 10, do 22 ao 25. Mais uma vez, hoje eu estou usando a minha versão, a mensagem, né? É bem diferente, mas dá para entender. Diz assim o 22. Então, avante, cheios de fé, confiantes de que estamos apresentáveis para Ele, vamos nos agarrar às promessas que nos fazem prosseguir. Ele sempre mantém a sua palavra. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos, ainda mais agora que o grande dia se aproxima. Acho que esse trecho ele tem tudo a ver com o que a gente está passando, né? Aí eu falei para o pessoal, né, que se não for um culto de 24 horas, nem vou vir. Quando a gente puder voltar, né? Aline, vou fazer seu pedido aqui na rede. Olha umas aí. 15 músicas só de comunhão para dar tempo de abraçar todos os irmãos, né? E essa importância de congregar, de como nos fortalece, de como nos ajuda, né? Quantas vezes, assim, eu particularmente, a gente passa aquele dia estressante, você vai trabalhar, e menino daqui, e criança daqui, corre daqui, você busca na escola e faz. E aí a gente vem na quarta-feira para o ensaio, a gente tem sempre uns 20 minutos de falar. A gente fala. Você vem tão cansado que você não... às vezes eu venho e falo, não vou aguentar, não queria ensaiar hoje. Mas a gente sai daqui tão forte, tão renovado. Então, a importância da comunhão. E aí eu queria deixar, né, para muitos crentes que estão assim, evitando bem na minha hora. Muitos crentes que falam, não posso ser crente na minha casa. Não é essa a questão. A gente precisa, né? Não despreze. A Bíblia fala, não despreze o culto, não despreze as reuniões, né? Mas esteja ainda mais agora que o fim se aproxima. Tá? A gente não pode desprezar essa palavra que eu queria deixar para você. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Muito bom. Aí, Aline, tá dada, viu? O recado. O que eu deixaria, né, para nós, como igreja, como servos do Senhor, como filhos, são duas sugestões, né, dois tópicos aqui que eu acho que é de extrema importância e fundamental para a igreja do Senhor. O primeiro, eu até coloquei assim, algo que precisamos manter, né, não que devemos começar a fazer, mas sim que precisamos manter, né, desde o princípio. O primeiro é o relacionamento nosso com Deus, né, seja aqui na congregação, junto com os irmãos, como no nosso dia a dia, no pessoal, na nossa intimidade com o Senhor, da forma que nós temos, né, no nosso dia a dia. Então, uma das coisas que eu deixaria para a gente é que nós mantesse isso, nosso relacionamento com Deus, junto com os irmãos, né, como um corpo, que o apóstolo Paulo fala que somos muitos membros, né, fazemos parte de um corpo só. Então, esse relacionamento com Deus é de extrema importância. E, paralelo a esse, nosso relacionamento um com os outros, né? com o corpo, com os membros. Então, são esses dois fundamentos que eu deixaria para a gente, que nós viéssemos a manter, né? Dar continuidade nesses dois propósitos. E quando Jesus Cristo ele nos deixa, ele resume os 10 mandamentos em apenas esses dois, ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração, de todo o vosso entendimento, com toda a sua alma. E semelhante a esse, Jesus Cristo fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. E nós olhamos nesses dois mandamentos e vemos exatamente o formato da cruz, né? Relacionamento com Deus
vertical, onde é você e Deus. E o relacionamento com o próximo, horizontal. Onde o símbolo da cruz, ele é sustentado, o símbolo, né, do nosso relacionamento um com o outro, porque sabemos que pensamos diferente, né, temos gostos diferentes, temos atitudes diferentes. O que sustenta o nosso relacionamento um com o outro é o nosso relacionamento com Deus. Se nós olharmos para uma cruz de uma forma física, a gente vai ver que a trave, né, de cima, ela é sustentada por a trave vertical. Então, ou seja, é algo que é totalmente alicerçado em Deus. Então, se nós como igreja não tivermos, né, essa comunhão com Deus no nosso pessoal, vai ser muito difícil nós termos um relacionamento com o nosso próximo, com aquela pessoa que está ali do nosso lado. Amém? Então, algo que a igreja precisa manter é esses dois fundamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e olhar para o seu lado e amar aquela pessoa que Deus tem colocado para caminhar com você, para estar junto de você, mesmo em meio a diferenças, né, pensamentos diferentes, manter o respeito, né, e procurar ajudar dentro das suas condições. Amém? Lando? O que Deus tem falado para você, né, nesses dias acerca da igreja? Gente, só uma pausa rapidinho, só avisando que logo após a Shio, né, já tem umas pessoas que estão com algumas perguntas aqui. Nós vamos separar aí um tempo. Não vamos deixar um tempo determinado e nem quantas perguntas serão feitas, né, mas as que a gente conseguir responder aqui, a gente vai estar dentro de um tempo respondendo algumas. Amém? Vamos lá, Lando. O que o Senhor tem ministrado no meu coração acerca desses dias, né? Vou ler uma passagem aqui também, né? Efésios 3:20. É um versículo que eu carrego, sabe? E que nesses dias o Senhor tem ministrado muito no meu coração, né? Que diz assim, Efésios 3:20, né? É um texto que o Senhor tem ministrado no meu coração que diz acerca de: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, né? Então, o que o Senhor ministra aos nossos corações, né? Que nós, no meu coração, né, em si, né, que nós temos que fazer essa palavra valer na nossa vida, sabe? E orar com fé. Fala assim: Senhor, a tua palavra diz que o poder está em nós. Então, através desse poder que está em nossas vidas, através de Cristo Jesus, eu declaro que isso não vai alcançar o teu povo, isso não vai alcançar a minha casa, isso não vai alcançar a minha família, não vai alcançar os meus amigos, né? Isso é uma palavra que tem ministrado no meu coração acerca desse poder que em nós opera, né? Muitas vezes não menosprezando a oração dos pastores, não menosprezando a oração dos presbíteros, ou daqueles que estão acima, né, escolhidos por Deus, é que nós temos essa proximidade com Deus. Esse poder também está nas nossas vidas, né? Nós precisamos tirar um pouco dessa carga das costas dos nossos líderes, né, e trazer um pouco a responsabilidade para nós, né? E também ministrarmos nas pessoas que necessitam, né? Então essa é a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração, né? Que é tempo de nós fazer valer essa palavra que é poderoso para fazer infinitamente tudo que nós pensamos ou pedimos, né? E o que mais pensamos nesses últimos dias é o quê? Que acabe logo a pandemia, que nós venhamos poder abraçar, que nós venhamos poder estar juntos, fazer as nossas reuniões, né? Estarmos próximos uns do outro, né? E que através das nossas vidas essa palavra venha fazer valer. Amém? É isso daí o Senhor tem ministrado no meu coração. Amém. Shio. Amém. Desde quando começou tudo, Deus tem falado muito ao meu coração sobre um avivamento, que Deus tem falado muito comigo sobre avivamento, que Deus tem avivamento para derramar sobre o Brasil. Mas que para Deus derramar um avivamento no coletivo, precisa primeiro derramar no individual. Que nós precisamos ser individualmente
avivados, restaurados, transformados, para depois Deus fazer isso no coletivo. Então, eu acredito muito que Deus preparou esse momento, que Deus permitiu esse momento para que nós possamos ser avivados individualmente para o que Deus tem preparado para a gente no coletivo. Deus tem falado muito isso comigo e Deus também tem falado muito uma coisa que eu já falei, que é sobre não é tempo de parar. E eu estava lendo lá em Juízes sobre Gideão, que Gideão ele teve medo quando Deus falou, fica só com esses 300. Mas a Bíblia fala pra gente, cita pra gente que ele teve medo porque Deus fala para ele, se você estiver com medo, vai lá e olha, vai lá no acampamento. E Gideão foi. Então ele teve medo, mas mesmo assim ele foi. E ele voltou, Deus mostrou para ele, Deus permitiu que ele visse eles conversando e o sonho, e aí ele teve fé naquilo que Deus já tinha falado ao coração dele. Então Gideão, mesmo com medo, ele não parou. Ele continuou. Então, o que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre um avivamento que Deus tem para derramar sobre nós. E sobre não é tempo de parar. Não é tempo de parar. É tempo de continuar. É tempo de prosseguir adiante. Glória a Deus. Glória a Deus. O Lando aqui vai ler para a gente. Gente, encerramos, né, nosso ciclo de perguntas entre nós aqui. Espero que tenha abençoado a vida de vocês, né, trazido algum ensinamento, alguma resposta da parte do Senhor. E nesse momento nós iremos abrir, já dando continuidade, a perguntas. E logo o nosso presbítero Aldenir, ele fez uma pergunta muito simples de responder, gente. Sabe que é presbítero, né? Sempre faz perguntas bem simples, bem fácil. O Lando vai estar lendo aqui para vocês e espero que a gente possa, de alguma forma, responder essa pergunta. O Aldenir fez uma pergunta aqui, ó. A paz, irmãos, que bênção esse bate-papo. Quero fazer uma pergunta. Qual personagem bíblico que vocês identificariam a igreja em geral nesse momento? Olha, gente, beleza? que pergunta fácil que de responder, né? véio. Alguém aqui gostaria de começar? Vamos lá, Marisa. O negócio é Noé. Entrou dentro da arca e fecha a porta. Boa. Noé. Nós estamos cada um na sua arca. Né? E é isso. E aí? Vamos lá, vou dar continuidade. Né? Primeiramente, né, nunca parei para pensar dessa forma, né? Eu nunca meditei nesse sentido de se haveria um personagem bíblico que a igreja no tempo atual se encaixaria, né? Se adequaria. Porém, eu falaria que Davi, ousadamente falando, né? Eu falaria que Davi, porque você está falando, a pergunta veio acerca da igreja no geral, né? Não como um individual. Então, na igreja no geral, eu tenho convicção de que a igreja de Cristo é uma igreja que vai ser salva, é uma igreja que tem compromisso com o Senhor e é uma igreja que ama a Deus. Então, por que eu adequaria, né? Eu fazia menção ao rei Davi? Porque o Davi, ele foi um grande rei, porém, ele tinha vida com Deus, foi uma pessoa que foi falha, muitas vezes falhou, tomou algumas decisões erradas, porém algo que faz com que ele se torne alguém segundo o coração de Deus é uma pessoa, né, de que quando Deus ministrava no coração, ele de imediato ele se arrependia. Então assim, Aldenir, no meu ponto de vista, né, olhando da forma que você perguntou aqui para nós, eu colocaria Davi porque a igreja do Senhor é meio que por aí, né? É uma igreja que tem suas falhas, que é formada de pessoas que falham, que se arrependem diante do Senhor e tem a Deus como bem maior. Então eu colocaria Davi. Mas foi difícil, hein? Faz uma mais fácil aí. É todo mundo. Todo mundo. Vamos lá, Chiu, vamos lá. Eu continuaria. Pegou o meu. Eu continuaria ali em Esther, né? Eu já falei, olha. Que Esther, ela chamou o povo para se juntar a ela, para buscar por um propósito, né? A nação buscou por um único propósito, que era salvar a vida daquele povo. Então, eu ficaria
nessa personagem, que é o tempo das pessoas, dos cristãos, se juntar para buscar em um só propósito, que é que as pessoas continuem buscando a Deus e que venha um milagre no Brasil. Amém. Boa. Fica à vontade, velho. Vamos lá, o Ivan. Eu talvez nosso dançarino. eu ficaria com Josué, porque num momento difícil Deus fala para ele ser forte e corajoso. E eu acho que esse momento que nós estamos passando, acho que é justamente nós temos que ser fortes e corajosos e confiar que Deus irá dar a vitória para a gente. Então talvez Josué. O Altenir pegou Vamos pesado lá. com nós, cara. Muito você ser o último, é que todo mundo pega o seu, né? O Rafa eu tava pensando, Davi, né? Assim, eu vejo a igreja hoje, eu vou falar acerca de Davi e um pouquinho também sobre Gideão, né? Que Davi, quando ele foi perseguido, que ele foi para a caverna, ele continuou o propósito que Deus tinha na vida dele, não acabou ali. E o que eu quero dizer para você, você não está na igreja hoje, mas você está na sua casa, mas o propósito que o Senhor tem na sua vida, ele continua. Ele não acabou só porque você está na sua casa, só porque você não está no meio da multidão, né? Então o propósito de Deus continua na sua vida, né? Então eu creio que a igreja hoje eu vejo como Davi, né? E como Gideão, que mesmo ele lá, sendo toda hora, vinham, roubavam tudo o plantio, levavam, tomavam, né? Ele continuou na posição. E Deus achou graça ao olho dele e falou, vem, Gideão, você que eu vou usar para libertar o povo também, né? Então Amém. é os dois que eu Glória a vejo. Deus. Aldenir, vamos pegar leve aí da próxima, hein? Então, gente, há mais alguma pergunta? Fizeram mais alguma Perguntas pergunta? Não, mas tem vários comentários, né? Gente, vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma Enquanto pergunta, fiquem à o pessoal não vontade. Pergunta, a gente vai ler nos comentários. Amém. Vamos lá, Marisa. A gente teve muitos comentários da Aline. A Aline falou que é pra gente não sair da arca. Não saia da arca. A Érica colocou, nós somos fortes. A igreja do Senhor já passou várias tempestades, vamos passar por essa. A gente queria mandar um beijo, agora eu estou muito televisiva, para a irmã Teca, que ela fez vários comentários durante o vídeo, e aí ela concordou, deu seu like aqui embaixo. Não, ela fez vários comentários, né? Então, um beijo, um abraço de toda a igreja. O pastor está mandando um abraço para você também. E nós também estamos muito felizes. E aí ela colocou que o templo está fechado, mas a igreja está viva e atuante. A Aline colocou, quando tudo isso passar, possamos buscar ao Senhor com a mesma intensidade. A Gorete já está contratada por Haddad. Gorete, já falei. Ela falou que quer dançar também. Aí veio a pergunta do Aldenir. A Aline colocou que a Roberta vai abraçar e beijar a igreja inteira. Então, ela precisa ter bastante tempo. Né? Alguns elogios para o Ivan falando. Um milagre, mas ele fala bastante. O Adriano tá falando assim, ó, comente. Comente o quê? Você falou sobre Noé. Vai para dentro da arca e fica. Agora você comente sobre Tem que obedecer, gente. É a arca, é obediente. Não, é brincadeira. Mas, assim, Noé é um dos personagens que eu me identifico nesse momento de obedecer, de ir para dentro, mas de estar confiante no Senhor. Mas a nossa, inclusive, com tristeza, falo que a nossa peça... toda vez que é minha vez, essa câmera resolve... a nossa peça, que seria de Páscoa, ia falar sobre Noé. E aí fala, aqueles que estão debaixo da proteção do Senhor, eles serão livres. Então, quando Noé constrói a arca, Noé é um divisor ali. Quem está dentro da arca vive, quem não está, morre. Então, na questão da fé, e em Jesus, na cruz de Jesus, é isso. Quem está com Jesus, quem está debaixo da proteção de Jesus, segue vivo, né? Segue, mas aqueles que estão fora da proteção de Jesus estão em desespero, estão com medo e vão enfrentar a morte de outra forma, né? Porque a morte física todos nós vamos enfrentar, mas aquele que está em Jesus tem a proteção. Então, por isso que eu falei de Noé. Gosto de Noé e estou chateada porque era para ter a peça da Páscoa amanhã.
Mas pergunta, gente, se tiver... A Marcela fez um A comentário. Marcela... Pode ler? Acho que também temos que dar atenção para o que consumimos na internet nesse tempo. Muitas lives que não agregam e muitas fake news. Assistam as nossas lives, que elas são muito melhores, agregam muita coisa. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que é uma coisa interessante. Porque esses dias nós perdemos uma pessoa próxima, né? E eu fico pensando... E aí surgiu muitas pessoas falando, foi o coronavírus, não sei o quê. Então, assim, tudo que acontece, a gente tem que tomar realmente cuidado. E buscar nas fontes verdadeiras e saber, porque surge até a questão do preconceito, né, das pessoas não querer se aproximar dos familiares, porque foi o vírus e tudo isso. Então, a gente tem que tomar muito, muito cuidado realmente com isso, né? Até para não nos prejudicar as pessoas. Então, acho que isso aí é bem legal. Ainda falando sobre o isolamento, né? A gente tem que ter uma preocupação, porque hoje a gente está falando desse isolamento social que é impositivo, mas a juventude, as pessoas jovens, elas vivem muito isoladas. Se a gente pensar na nossa geração, que eu falo para os adolescentes, né, já existiu uma vida sem internet. E muito boa. E deu para viver, a gente chegou aqui, né? Ontem a gente estava lembrando de algumas coisas, né? Eu lembrando do meu primeiro grande trabalho da faculdade. Eu liguei para o meu amigo chorando, do meu grupo, falei, eu não tenho mais dinheiro para pagar a lan house. A internet da minha casa é discada, não consigo fazer o trabalho. Então, é uma outra realidade. E hoje, muitos jovens, eles vivem isolados. Eles conversam pela rede social, mas, pessoalmente, eles não conseguem dialogar. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de isolamento, né? Já que o desafio é o desafio do isolamento, para que os jovens não se tornem tão improdutivos, para que a gente saiba que existe outra coisa, outra vida que não é a internet, que existem coisas que você pode fazer, você pode brincar, você pode jogar, você pode ler a Bíblia, né? Para a gente tomar cuidado com realmente com esse isolamento da gente só querer consumir a internet, consumir a informação. Porque a gente também não precisa só disso. A gente precisa de tempo de ócio, a gente precisa fazer nada. E os jovens precisam produzir, precisam crescer nesse momento, né? Não pode se entregar, assim, eu diria, né? E não podem. A gente tem que tomar muito cuidado, e os jovens têm que tomar muito cuidado com esse excesso de isolamento, não esse isolamento social que a gente vive hoje, que é obrigatório, mas um isolamento mesmo de se fechar, de não conseguir interagir, de não conseguir conversar, se não for por isso, né? A gente precisa, é um tempo de valorizar também. Assim, só um comentário, né? Não limitando a live, principalmente a acesso a alguns comentários acerca de jovem. Essa semana passada, eu estava vendo uma live de um pastor muito conhecido, não sei se vocês conhecem o pastor Luiz Hermínio, é uma das pessoas que eu gosto de ouvir bastante. E um dos comentários que ele falou é que, infelizmente, né, não deu um grupo de pessoas, mas infelizmente no nosso Brasil aumentou a 30% o acesso à pornografia, no caso, né? Então, assim, infelizmente a internet é algo muito bom, uma ferramenta muito viável, desde que a gente saiba usar ela da forma que ela deve ser usada, para trabalho, pesquisa, boas informações, crescimento de conhecimento. Porém, a gente vê que, por outro lado, em meio ao isolamento, tem pessoas que estão se perdendo no mundo da pornografia virtual, né? Então, assim, para vocês, né, que são jovens, vocês que são aqui da Igreja Adonai, a gente pede para que vocês tomem cuidado com esse tipo de informação que as redes sociais também nos disponibilizam, né? Que vem para destruir as nossas vidas. Então, infelizmente, o nosso Brasil tem aumentado, né? A estatística aumentou de 30% a 40% acesso a esse tipo de comunicação. Que isso não venha acontecer no nosso meio, amém? Fique vendo live aqui, ó, escute a gente, né? Se você trabalha via internet, trabalhe, a faculdade estude, mas evite esse tipo de contato que só vai trazer destruição.
para as nossas vidas. Amém? Mas tem um comentário do irmão Marcos, presbítero Marcos. Muitas vezes, para sermos impactados, temos que presenciar um impacto que foge das nossas prerrogativas. É o que a gente tem falado, né? Você nunca imaginou que um dia ia falar, você não pode ir na igreja hoje. Então, é muito difícil, assim, né? Mais alguma pergunta, gente? Senão, daqui a pouco, a gente já são 9h28. Né? Vamos estender no máximo até 9h40, se caso houver mais algum tipo de pergunta. Se não houver, nós já estaremos... Não tem pergunta, só O o Adeni- Adeni respondeu aí. Eu não consigo ver. O Adeni colocou aqui, ó. Amém. Pelas respostas. Já na minha opinião, eu identificaria a igreja nesse momento como o bom samaritano, pois nós temos o vinho e o azeite. Muito bom, Denis. Muito bom. É isso aí. Mais alguma pergunta, gente? Dá alguns segundos. Se houver alguma pergunta, digita aí para que a gente possa estar respondendo. Senão nós estaremos encerrando essa live. Mas é do pastor. É só o comentário da Aline aqui, que é do que você Justo o estava que você falando. falou. Usa a internet para comunhão com Deus, não para pecar. Deus está vendo tudo. Ele continua. Pois é. E o Rafa não tinha visto, tá? Que ele não tem acesso aqui, ele está sem o celular. Ele falou Você sem tá ver desligado. o comentário da Aline. Muitos comentários da Gorete também. Ela falou que está com muita saudade de tudo. Beijo para todo mundo. Se vocês tiverem perguntas, gente, mandem perguntas. Jesus. Eu tenho uma pessoa que eu não sei quem é. A irmã Maria Aparecida escreveu que esse isolamento tenha no futuro uma mudança profunda em nosso coração, visando uma maior espiritualidade. Muito bom. Tem uma pergunta da irmã Nena, né, da Josefa, tia do Rafa. Minha tia, Não. gente. Aqui, o que vocês diriam para as pessoas hoje que estão em desespero? Resumindo em uma palavra. Uma só, irmã Nena? Meu Deus. Pensei que a do Aldeni era difícil. Não, aí ela começou bem. Aí ela colocou resumindo em uma palavra. Quer ler, Rafa? Pra você pensar, dá uma lida aí, porque Meu Deus, hein, tia? lê aí que a tia Vamos sua, lá. cara. O que vocês diriam para as pessoas que hoje estão em desespero, resumindo em uma palavra? Quem tem a coragem de começar? Vamos lá, gente. Deixa eu ler de novo aqui, deixa eu entender. Uma palavra, gente. O que vocês diriam para as Uma pessoas... pessoa em desespero, você tem que dizer uma palavra para ela. Uma só é difícil. Eu não consigo resumir nada em uma palavra. Eu vou ter que Essa é difícil. Eu também vou usar... eu vou usar mais do que um, velho. A palavra que eu digo para as pessoas é confia em Deus. Porque essa é a sua única certeza que vai nos tirar do mal, nos livrar de tudo. É só confiar em Deus mesmo. Essa é a palavra. Confiem em Deus. Vamos lá, Ivan. Não, então, em uma palavra é difícil, né? Mas assim, que nós possamos ter fé realmente, né? Assim, acreditar que Deus pode tudo. Que Deus pode tudo. Só Deus pode mover, só Deus pode fazer as coisas. Deus tem o controle de tudo, né? Da situação nas mãos dele. Então, que possamos ter fé em Deus. Amém. Eu Assim, diria... Pode falar, Chico. Pode Eu falar. diria que se uma pessoa tivesse desesperadamente desesperada na minha frente, a primeira coisa que eu diria é que Deus pode trazer paz. Em uma palavra eu não consigo resumir nada nessa vida. Mas calma. Vai ficar tudo bem, né? É o conceito da fé mesmo. O conceito de que tudo está no controle de Deus. E eu já falei várias palavras. Não vale. Não, pode ser duas. Pode ser duas? Jesus Cristo. Assim, eu falaria posicione-se, né, no verdadeiro fundamento. Porque não tem como, nenhuma palavra só é difícil. Posicionar no quê, né? Eu falaria para essa pessoa, ela se posicionar naquele que pode resolver qualquer tipo de circunstância, que é Jesus.
Mais alguma? O Marcos colocou aqui no comentário. O nosso relacionamento passou a ser platônico, neste momento sem interesse. Mas o relacionamento com o Espírito Santo tem que ser real. Pergunto a vocês, neste momento, o que é viver da fé? É presbítero, filho. Vamos lá. Acho que já vai responder. O que é viver da fé? Para mim, Marcos, assim, o que é viver da fé é você viver respaldado pelo que a palavra ensina, né? Porque a palavra ela não se limita a letras, né? Nós sabemos disso. E viver da fé é isso, é quando você lê as escrituras e você tem a percepção, você não vê com seus olhos naturais, mas você tem a percepção de que as coisas irão acontecer da forma que a Bíblia ensina. Então, viver da fé, Marcos, para mim, né, é isso. É você se fundamentar no que Jesus um dia nos ensinou, através da Bíblia. Gil? Para mim, viver da fé é você simplesmente descansar. Você viver, andar, ter a sua vida, continuar, mesmo que venha a dificuldade, mesmo que venha a doença, mesmo que venha o desemprego, você não se desesperar. Você só descansar. Para mim, a fé é você conseguir ter paz em momentos de dificuldade. Vamos lá. Ivão, Maressa, o que é viver da fé para vocês, de acordo com a pergunta Pra do mim, Marcos? nossa, ainda de um teólogo, né? O Marcos, cara. Os presbíteros estão pegando pesado Presbítero- com nós, hein, velho? O Marcos é teólogo. Olha aí, Mas- Jesus amado. Eita, Mires, hein? Mas é você ter a certeza das coisas que você não vê, né? Para você acreditar que Deus ele move e faz o impossível, né, nas nossas vidas, né? É exatamente isso, né? Já foi. Não foi? A minha resposta para viver da fé, eu vou ficar com o conceito do sábado, que é o conceito do descanso. Que a gente tem que descansar, né? É você ver o problema, mas você saber que Deus pode resolver. É você ver a questão e saber que, mesmo que você enfrente uma luta muito grande, você vai passar. A luta vai passar, a dor vai passar, o medo vai passar. Tudo vai ficar bem. Ficar bem não quer dizer que vai ficar do jeito que a gente espera, mas quer dizer que tudo vai ficar bem. Tudo Deus vai fazer, Deus vai nos sustentar, Deus vai nos acalmar. Amém? E tem uma pergunta do Jamilson. Amém. Jamilson, você achou? Jamilson. E aquelas que são conhecedoras da palavra, mas ainda estão desesperadas? Vai orar. Conhecer mais a palavra. É difícil, Pra né? conhecer Jesus de verdade. Alguém quer dar sugestão? Vamos lá. Chiu, Não, deixa eu começa só- pela... Deixa eu só responder aqui Ufa, a do pode- Marcos ainda. do Não, Marcos, a do aham. Marcos. Eu não. Faltou lá. O viver pela fé, para mim, é se acordar todas as manhãs crendo que tudo está no controle e nas mãos de Deus, que nada vai fugir do controle das mãos deles. E eu creio que isso é viver pela fé, se acordar em paz. Você dormir em Amém. paz e acordar em paz. É isso aí. Muito bom. Tamo. Jamilson. Vamos ver qual é do Jamilson. De novo? Por Aqueles favor. que são conhecedores da palavra, mas ainda estão desesperados. E aí? Vamos lá, Chiu. Gente. Aham. Eu diria. Eu diria que. Eu lembraria que Jesus morreu por você, que não existe algo maior do que Deus ter se entregado por nós. Então, o que é uma doença? O que é um desemprego diante de tudo que Deus fez por você? Então, apenas tenha paz e confie que Ele se entregou na cruz. Então, Ele vai trazer o melhor para você. Porque uma cura não é nada diante do sacrifício de Jesus. Então, eu diria isso, que o maior preço Deus já pagou. Amém. Assim,
dentro dessa pergunta, né, um conhecedor que está desesperado. É isso nesse momento? É um conhecedor que ainda está em momento de desespero. Assim, Jamilson, muitas pessoas conhecem, né? Tem um conhecimento bíblico até muito melhor do que nós, porém não é fundamentado no que ela conhece, né? Então eu acredito que isso gera um desespero. Eu acredito que isso, em meio às dificuldades, gera um abalo, né, na estrutura. Certa vez Jesus falou assim: aqueles que têm os meus mandamentos e pratica, eles fundamentam a casa sobre a rocha. Então pode vir vento, tempestade, que ela não vai ser destruída. Então eu acredito dessa forma. Uma pessoa que conhece muito, mas ela não tem o fundamento no que diz respeito à prática, ela corre esse risco de ser abalada, né? Mas um que tem a palavra de Deus e na sua vida ela procura praticar, eu não vejo que ela se abala em meio às dificuldades que ela enfrenta. Tem um comentário da Érica, sua A Érica. minha amada, gente, olha, Não deixar que a ansiedade tire o nosso foco. E em 1 Pedro 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, pois o Senhor tem cuidado de vós. E ela é sutil, deixar nossa mente no Senhor, naquilo que edifica. a do Amém? Jamilson. Vai responder do Jamilson? A do Jamilson? Ele não falou todos, né? Igual o Denis. Eu Vamos- concordo. Vamos, Eu concordo com os Seguir meus a irmãos. Tem que a pessoa que conhece a Jesus, ela tem que conversar com Jesus mais e orar e buscar em Deus, assim. Não há nada que a gente possa falar. Se você está diante de alguém nessa situação, você tem que ir com a palavra e com muito amor, porque são momentos difíceis, né? As pessoas, se a gente pensar agora, a gente está diante do risco. Se você ligar a televisão, você está diante do risco da morte, de morrer doente ou de morrer de fome, né? A televisão, assim, a mídia de forma geral está trazendo isso. Você, né? Então é uma coisa, é desesperador. Nós que estamos em Jesus, nós descansamos, mas se a gente olhar friamente, é assustador. Então, a gente precisa também manifestar amor, né? E através do amor, falar, olha, Deus está no controle de tudo. A gente vai ler, vai ver na Bíblia, e a gente entender que o controle de Deus é diferente daquilo que a gente quer. Quando a gente diz que Deus vai cuidar de tudo, que tudo vai ficar bem, é dizer que Deus vai fazer a vontade dele e nós vamos conseguir ultrapassar esse momento. Bom. Ivan? A pergunta que o Jamilson fez foi acerca de pessoas que têm conhecimento, né, da palavra, conhecedoras da palavra, mas que encontram em grande desespero. Então, assim, eu acredito que essas pessoas assim poderiam pedir assim o auxílio, né? Eu digo assim, o auxílio da igreja, o auxílio do seu irmão, né? Tipo, fazer uma ligação pro irmão, ó, irmão, eu estou passando por isso. Eu acho que assim, e nós também, como irmãos, também procurarmos sabermos dos demais também, né? Como essas pessoas estão. Então, acho que assim, a ajuda mútua, você se interessar pelo seu próximo, sabe, orar pelo seu próximo também, porque às vezes a pessoa se encontra num grau de dificuldade que às vezes nem consegue mais assim orar. E eu acho que assim, a oração para com seu irmão, a ajuda para com seu irmão também é muito importante, né? Então, eu acho que é essencial assim a igreja, nós ajudarmos assim os nossos próximos, né, nossos irmãos. Sim, só um comentário, né, gente? O que a gente comentou aqui no começo de todas essas crises que está acontecendo, da gente se separar em grupos, né? Selecionar algumas pessoas e estar procurando mandar mensagem, seja um versículo, seja uma palavra de apoio ali, né? E nós temos feito isso, selecionado todo dia, eu mando mensagem pelo menos para umas 5 pessoas, pergunto se está tudo bem, como está. Eu estou sempre tendo em contato e vou mudando, né? Não fico fixo só naquelas. Vou mudando. A gente é a forma que a gente consegue ter contato, ligação com as pessoas. E se você puder, também faça isso, né? Nessas pessoas que se encontram desesperadas, que estão se achegando, né, aos seus ouvidos, ou você está conversando diretamente com a pessoa, mande uma palavra,
ore por ela, se possível, aí, naquele momento, que eu tenho certeza que vai contribuir para o fortalecimento de cada um. E também, uma vez uma amiga disse que quem não pede ajuda, pede socorro. A gente tenta alcançar todas as pessoas, a gente tenta falar com todo mundo, mas às vezes a gente não sabe que a pessoa, a forma como que a pessoa está. Então, eu acho que não custa nada, é difícil, mas é importante você também pedir ajuda. Se você, se a sua mente compreende a palavra, mas o seu coração ainda está desesperado, converse com alguém que possa te ajudar, não alguém que vá te desanimar ainda mais. Mas converse, fala, olha, hoje não estou bem. Porque também tudo bem duvidar, tudo bem você ter medo. Não é, a gente não é melhor do que ninguém, a gente não é super-homem, tudo bem ter medo. O que a gente não pode ser escravo desse medo. Esse medo não pode nos paralisar, não pode impedir que a gente confie no Senhor. Então, se você está desesperado, está com medo, peça ajuda. Fala, não, eu preciso... conversa comigo, a gente vai orar, alguém vai orar por você, alguém vai te dar uma palavra para te ajudar a enfrentar esse momento. Amém. O Lando aqui vai ler para a gente o comentário da Rosilane, gente. E assim, só vamos encerrar por aqui, já é 10:15, né? Vamos ler esse comentário aqui da Rosilane, fazer uma oração final, tá bom? E seus irmãos, espero que tenham abençoado. A Bia também mandou muitos comentários e o Líbio também, porque a gente leu quase todos, né? A Bia e o irmão Líbio também mandaram muitas mensagens. Muito bom. E a gente vai se organizar mais vezes, né, para tentar fazer algo do tipo, né, esse tipo de informação, de comunicação, para que possa, nosso intuito, gente, assim, de sentar aqui, de fazer essa live, de bater esse papo, para que de alguma forma a gente possa ter trazido uma mensagem que possa falar, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Amém? Então, nosso intuito desse bate-papo não é apenas de uma conversa aqui aleatória, porém de lançar uma palavra, contar um testemunho que possa estar edificando a sua vida aí neste momento. Então, Landa aqui vai ler o comentário da Rosilane e nós iremos estar fazendo uma oração para encerrar. E desde já agradecer a todos que participaram, a todos que estiveram aqui com a gente, né, nesse tempo de conversa. Queremos agradecer também aqui, né, os que estão por trás das câmeras, né, o Nelton, a Suzana e o pastor também está dando nosso apoio aqui para a gente, não só nessa live, mas todos os cultos, né, todas as programações que tem feito via internet, eles têm dado a maior força aqui, tem sido esse canal de bênção na vida da igreja, na vida do Ministério Adonai. Então nós somos muito gratos a eles também, que disponibilizaram esse tempo para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Amém. O comentário da Rosilene é: boa noite, paz a todos. Estamos vivendo um momento muito delicado e complexo, onde é importante que a mente esteja sã e equilibrada. E para isso é muito fundamental estarmos conectados a Cristo, pois as lutas são constantes e diárias. Como citado pela Maressa, a mídia nos coloca em dois extremos. Ou você morre de fome ou de vírus. Eu ainda colocaria algo a mais. Morre porque a cabeça não suporta tanta pressão. É o momento de estarmos com Cristo, pedindo sua graça, força e ajudar-se mutuamente. É verdade, assim, é importante que a mente esteja sã também. Então, é importante a gente se alimentar de coisas boas. Mesmo que não só, mas muito da fé, mas também até o ministro da Saúde fez isso, falou outro dia, né? Desliga a televisão, desliga a mídia, para de ver notícia, porque a gente fica nos extremos, né? Então desliga um pouco, vai conversar. Liga para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, para sua tia, para alguém que tenha uma coisa legal para contar, para alguém que seja divertido, conversa com seus amigos, faz videochamada, brinca com seus filhos, ou brinca, ou joga alguma coisa, faz alguma coisa, né? A gente precisa ser produtivo também. Vai cozinhar, vai fazer quitutes,
Nós temos uma receita de, cookies, ó, excelente. Vai fazer um cookie. A gente, pode ir lá. esses dias lá na nossa, a gente tem a cozinha de Jacó lá, né? Porque agora finalmente moramos a família toda no mesmo quintal. E hoje é a Vila do Chaves. E a gente tem lá a cozinha chamada Cozinha de Jacó, que todo mundo come lá. E lá a gente já inventou receitas de todos os tipos. E cookie de banana e cookie de chocolate. E às vezes a gente está super fitness, às vezes a gente está com o pé na jaca, comendo. Mas porque a gente precisa produzir, as crianças precisam produzir. Eu li uma coisa que eu achei bem interessante outro dia. Falou assim, que quando isso passar, a gente que é adulto vai se lembrar dos dias que a gente ficou sem trabalhar, de como a gente teve que se reinventar no trabalho, e do medo, e de luva, e de álcool gel, e de máscara. Mas as crianças vão lembrar de outras coisas, das férias, de como elas brincaram, de como como elas comeram com a família. Então a gente precisa ocupar nossa mente também de outras coisas, né? Sair dessa questão do noticiário e de quantas pessoas morreram e de não, vamos viver a cada dia. E como a palavra diz, né, basta cada dia o seu mal. Vamos viver um mal de cada vez. Vamos, né? Oi? A Laine falou que você perdeu a intimidade. Falou assim, ó, a gente vai morar longe, aí o povo já começa a chamar pelo nome. Parece perde-se a intimidade. Não, amiga, é para demonstrar respeito aqui diante Olha aí. das câmeras. Eu tô aceitando marmitex, tá? Quando eu passo lá e pego e eu vou pra casa. Amém, né, gente? Então, assim, queremos agradecer a todos que participaram aí nesse momento com a gente, né? Com o comentário, com as perguntas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Dê uma noite abençoada. Estaremos... Olha, uma vigília de live, gente. O que é isso? São 2, tá na casa da sogra. E assim, a gente vai estar conversando durante a semana, durante os dias, para que a gente possa estar fazendo algum outro encontro, seja com algum tema específico ou de alguma outra forma. A gente vai conversar ainda, né? Alimentar as ideias. E mande sugestões também para a gente, né, gente? A Marissa aqui acabou de comentar. Se você tiver alguma sugestão e quiser comentar aqui para a gente vai estar se reunindo outro dia, um outro horário para estar tendo esse papo. Amém? Então vamos estar orando, né, para encerrar. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui, que pôde vir, de todos que nos ajudaram e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, queremos, Senhor, te agradecer, Deus, por essa noite, Senhor, por esse momento, Deus, que estamos aqui, Senhor, que o Senhor permitiu e preparou. Deus, obrigado, Senhor, pelas experiências trocadas aqui neste lugar, Deus, por cada palavra, por cada testemunho, Deus, por cada ensinamento. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que nos ajudou, Senhor, que colaborou para que todas essas coisas acontecessem. Senhor, que cada palavra ministrada aqui, Senhor, falada, possa trazer, Deus, algum tipo de alimento, Deus, espiritual para a vida de cada um que nos escutou, que possa, Pai, em nome de Jesus, Senhor, gerar vida, gerar esperança em Ti, Jesus. Senhor, nos dá uma noite abençoada, Senhor, nos guarda, nos dá uma semana de vitória, Deus, um final de semana na Tua presença. Guarda a vida de cada familiar, Senhor, de cada um, Senhor, membro da Adonai, aqueles que não são também, que estiveram conosco. Guarda as suas famílias, Senhor, a vida de cada um. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, ministra nos nossos corações a cada dia, Senhor, uma paz, Deus, que excede todo o entendimento, Deus, uma graça, Senhor, que nós sabemos que o Senhor, como Pai, nos sustenta. O Senhor cuida de cada um de nós. Senhor, é o que nós pedimos, Senhor. Senhor, nos mantém, Senhor, guardado debaixo das Tuas asas, Senhor, para que nenhum mal, Senhor, venha na vida dos Teus filhos e na vida de cada cidadão, Senhor, de cada homem, de cada mulher, de cada criança, de cada idoso. Nós pedimos que o Senhor guarde, Senhor, proteja, Senhor, tenha misericórdia de nós como nação, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos também, Senhor, continua, Senhor, dando força, continua, Senhor, protegendo a vida de cada médico, Senhor, a vida de cada enfermeira, a vida de cada um, Senhor, que tem, Deus, trabalhado 24 horas por essa pandemia, Senhor, para curar as pessoas. Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, visita a vida de cada um, Senhor, que trabalha na área da saúde,
Deus, que tem Cobre com colocado teu dia após dia sangue, sua vida em Senhor. risco. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, protege a vida dele, Senhor. Senhor, não permita, Deus, que o mal chegue, Senhor, Essa essa criança doença seja chegue, Deus, protegida, e Senhor. consuma, Senhor, as suas vidas, Pai. Em nome Nós de te Jesus. pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estamos encerrados. Amém?